Boa noite para quem vai entrando, para quem tá chegando. Ó, Léo, você foi o primeiro, cara. Caramba. Pera aí que eu vou mandar o convite para você aí. Ué, porque eu não tô conseguindo. Aqui. Léo, manda o convite aí, vê se você consegue mandar para mim. Vamos ver aqui. Fala, Dani. Aê, cara, foi, hein? Foi? Então foi. Foi. E aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Boa noite para todo mundo aí que tá entrando na live também. Uma felicidade estar aqui. Bacana. Em ponto hoje, né? Às vezes eu atraso e tal, mas hoje foi na risca, assim. Coisa boa. Bom, meu caro, tem bastante gente aí. Eu acho que geralmente eu dou uma enrolada aqui para ver se o pessoal vai entrando, para ver se o Instagram vai divulgando aí. Mas acho que nem precisa, já tem bastante gente aí. A gente vambora. Vambora. Eu tô vendo aqui no É, chat. Não, só para acompanhar aqui que eu tava procurando aqui o chat, mas achei já. achou? Achei. Mandem perguntas, né? E a gente já vai conversando aí. Tá bom o É, volume? Tá bom o microfone, essas coisas? tá Então tá. certinho. Para mim tá ótimo Beleza. aqui. Então tá ótimo. Ó, a galera dizendo boa Eu, noite aí, ó. boa noite, boa noite. Bastante gente. Legal. Bom, tem uma coisa interessante, né? Eu mandei aqui, né, falando um vídeo que a gente estava se preparando e tal, mas na verdade, para ser bem sincero, não é que a gente está se preparando, a gente está se preparando aqui só para organizar o tempo. Mas a gente seguiu aqui mais ou menos o caminho que vocês tomam lá no Delirando, né? Exatamente. A gente lança a ideia e a gente segue em frente, né? Não tem jeito. Mas eu até prefiro assim, sabe? Eu acho que você perguntou pra mim, vamos na surpresa ou vamos combinar alguma coisa? Eu prefiro ir na surpresa, deixar a coisa vir, né? Assim, as imagens chegarem. Uhum. Sim. Bom, deixa eu só mostrar o seu livro aqui pro pessoal, para quem não conhece e tal. Eu sei que vai Mostrar o estar meu também. invertido, né? Tá aqui o livrinho. Isso aqui foi a sua tese de doutorado, né, Léo? Foi minha tese de doutorado, mas ele está reescrito, na verdade. Minha tese passou por mais uma revisão, passou por algumas coisas que eu tirei, algumas coisas que eu coloquei mais técnicas, e Hum, virou o livro do contágio psíquico, né? uhum. Falando nisso, tem um cupom de desconto que é Jung20, tá bom, gente? É só entrar lá no site da Eleva, colocar o meu livro ou qualquer livro que vocês quiserem lá e colocar o cupom Jung20 que vocês vão ganhar 20% de desconto, Aí, que beleza? beleza. E foi minha tese de doutorado. E na verdade foi assim, né? Eu comecei a olhar para esse fenômeno, né? Que Hum, uns 4 anos, né? Do doutorado, mas logo no final do mestrado, o tema do contágio sempre me chamou muita atenção. E eu hum, comecei por causa de um fato específico, de um ocorrido específico que eu até descrevo no livro, se não me engano, é uma das primeiras coisas que eu descrevo no livro, que foi um surto de dança que aconteceu uhum, na França, né, em 1518. Uma mulher hum, começou a dançar e, de repente, parte da cidade toda estava dançando. Ficaram 4 meses dançando ininterruptamente, né? Teve gente que morreu de exaustão. Você pega o óbito lá, né, da galera, né,
de quem morreu, tá escrito Maldição de São Vito, porque não acharam qual que era a causa, né? Que a Hum, causa, pelo que a gente entendeu aqui, pelo que as pesquisas também mostram, ela era muito mais psicológica do que, sei lá, um fungo no pão ou qualquer outra coisa, que foram hipóteses que foram levantadas também, sabe, Dani? uhum, E aí eu descobri que não aconteceu só na França. Depois que eu entrei no doutorado e comecei a pesquisar isso, eu percebi que tinham outros registros que hum, mostra que aconteceu na França, na Alemanha, num epicentro, assim, sabe? uhum, Num raio, né? Ali na Europa. E por incrível que pareça, depois que eu comecei a ver o Jung falando sobre contágio psíquico, ele também fala sobre esse caso. Eu não lembro em qual livro tá, mas está nas obras completas. Curioso, né? uhum. Não, eu acho mais curioso ainda, cara, é que assim, é, quando o livro saiu, a gente estava falando muito de política, né, cara? E assim, não dá para a gente separar um pouco as coisas assim, porque eu acho que foi até o tema que eu propus aqui, né, essa pandemia invisível. Porque, cara, não tem como a gente não falar que a gente está passando por um contágio psíquico, porque é, é, é tanta coisa igual assim, aí você fica se questionando assim, cara, como que tem tanta gente que está dividindo ou compartilhando umas ideias que não tem sentido, que não faz lógica, que assim, não tem o menor cabimento, né, cara? E eu acho que esse é um caminho que dá para explicar esse tipo de coisa. Acho que não tem um outro caminho para explicar, né? É verdade. E o engraçado é que eu comecei a estudar o contágio psíquico antes mesmo de pandemia, antes mesmo da política atual do Brasil. Acho que foi uma sincronicidade, assim, sabe, nesse sentido. O, é muito interessante, porque antes da pandemia, né, estourar, boa noite para todo mundo aí que tá entrando, viu, gente? Eu fiz um artigo que eu estava tentando ver qual imagem arquetípica Hum, ela estava eclodindo a partir das pesquisas do Google. É uma hum, loucura que eu fiz, mas na verdade assim, tem um autor chamado Gilbert Durand que ele fala que dá para a gente ver qual mitema ou qual imagem específica está dominando determinada época, né? uhum. Tem alguns livros dele muito interessantes, por exemplo, Estruturas Antropológicas do Imaginário. Ele fala muito nesse livro, É, exatamente. eu tava até olhando aqui porque eu tenho esse livro aqui. Então, e ele fala que tem momentos que dá para a gente verificar qual tema, qual imagem arquetípica está eclodindo naquele momento. E eu falei, pô, eu Hum, vou pegar essa metodologia dele e vou aplicar no Google para ver o que uhum, acontece. Então, fui lá no Google Trends e uhum, vi as 10 maiores pesquisas e fiz um levantamento desde o começo dos trends do Google até nos dias atuais naquela época, acho que era 2018, 19. Primeiro hum, momento deu celebridades. Segundo momento foi, eu não sei se foi o primeiro momento celebridades, mas provavelmente foi. Segundo momento começou a vir o tema da morte. E uhum, eu falei, olha, é como se fosse Thanatos chegando, gente. Alguma coisa está uhum, acontecendo. Alguma coisa vai eclodir. E é o arquétipo da morte, né? No sentido, a imagem uhum, arquetípica da morte. Isso antes da pandemia. Isso antes da gente pensar em Covid. hum, E, e aí eu levei para congresso, todo mundo discutiu, falou, olha, interessante essa pesquisa e tal, acho que precisa de mais dados, não sei o quê. E aí eu fui publicar. Quem disse que eu publicava esse artigo, cara? Não dava. Porque todo mundo falava, você está fazendo futurismo, você tá falando uma coisa que talvez leve 100 anos para a gente descobrir e tudo mais. E aí ficou lá no stand-by, sabe? Ficou lá hum. esse artigo comigo falando, olha, gente, Thanatos está eclodindo. E isso tem tudo a ver com contágio psíquico, viu, gente? Porque a gente pode pensar que a imagem arquetípica está contaminando a sociedade inteira, né? Uhum. E aí, não foi umas 3 revistas que foi recusado. Aí bateu pandemia. Chegou pandemia, isolamento, morte, 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 morte. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou tentar publicar agora. Primeira revista que eu submeti foi publicado na hora.
sabe? Uhum, É impressionante, né? É porque a gente tem um. Eu acho que a gente pode até entrar nesse caso de agora no termo do contágio psíquico, porque a gente tem esse, digamos, essa onda, né, que foi de morte, foi de negacionismo, foi de unilateralidades políticas, totalitarismos, né? E a, a Diana está falando, me remete ao flautista mágico. Exatamente isso, viu, Diana? uhum, O flautista mágico, ele é uma alegoria do contágio psíquico. E esse movimento é um movimento que a gente vê, né, Dani? Está uhum, posto no mundo, né? Mas tem uma coisa que está embaixo, tem uma coisa que subjaz, tem uma coisa que já aconteceu ali, né? uhum. E Já, isso é o já, contágio já estava psíquico. acontecendo, né, Léo? Já estava acontecendo, entendeu? Já estava vindo, entendeu? Quando a gente vê Uhum, a coisa montada, né, o circo montado, é porque já aconteceu, né? uhum, O Jung sim. lá no do dramas contemporâneos, aspectos do drama contemporâneo ou civilização em transição, acho que é esse último, ele fala exatamente isso, né? Ele fala assim: se o mal já está posto no mundo, é porque ele já está no coração de todo mundo, né? Desculpa, te interrompi. Não, o que eu ia falar, assim, né? Eu escrevi um artigo recentemente, falando um pouco de política e tal, mas que eu estava falando o seguinte: a gente está vendo um movimento que acontece aqui hoje, dentro da política e tal, mas esse movimento de ultradireita, de extremismo, ele já aconteceu no Brasil anteriormente. Ele estava lá acontecendo lá em 1930, tal, com o Plínio Salgado, não sei o quê. Esse cara já tinha uma ideia, cara, e são ideias exatamente como estão sendo colocadas hoje em dia. Claro que tem toda uma renovação cultural, tem a renovação do espírito da época, não sei o quê, mas já estava lá. Assim como o Jung fez a mesma coisa, fazendo a análise lá da Alemanha, né, e evidenciando a, aquele arquétipo daquele diabo loiro surgindo, mas assim, se você, recentemente estava lendo Nietzsche, e aí Nietzsche está lá, todo envolvido com Wagner, e Wagner está escrevendo a ópera dele, e de certa forma ele está fazendo lá, tentando uma revolução cultural, que ele acha que, né, que tem que acontecer de uma forma diferente, a revolução germânica, não sei o quê. Pô, são ideias que foram contempladas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, Maravilha. são Exatamente. coisas que vão acontecendo no inconsciente, né? E Jung lá no volume 10/1, no Presente e Futuro, ele está falando do conceito de autoconhecimento, mas a gente desconsidera as coisas que estão contidas aqui no inconsciente, né? E a gente está considerando só aqui, o que a gente conhece, que a gente vê e tal. E esse é um dos caminhos para essa contaminação, né? De não ter essa percepção um pouco mais ampla, que esse autoconhecimento não é saber o que eu sei bem, o que eu gostaria de fazer, ou desenvolver uma nova habilidade, mas em se conhecer aquilo que está no mais profundo do escondido em nós, né? Perfeito. Você está me lembrando aqui até o movimento de enantiodromia, né? Se a gente for ver nos últimos anos aqui no Brasil, o que mais teve de imagem do brasileiro, né? Não agora, nesses últimos 10 anos, mas estou falando nos últimos 30. A ideia do Uhum, brasileiro que era o receptivo, que era sem uhum, preconceito, que era o bom de bola, né? Tudo aquele brasileiro amigo, né? Até o Zé Carioca, né? Assim, aquela coisa, né? uhum. Que é o afetivo e tudo mais. Hoje a gente já não vê a figura do brasileiro assim, né? Curioso. Por quê, né? Porque a gente tem essas contaminações. A coisa vai indo, uma hora vai outra, uma hora. E é isso que acontece, é o que você está falando, né, Dani? Uma hora a gente vai estar muito mais para a direita, outra hora a gente vai estar muito mais para a esquerda, outra hora vai voltar e a coisa vai seguir, né? A questão é, todo mundo. E quando eu falo direita e esquerda, talvez eu esteja falando mais, vai estar um pouco mais, sei lá, progressista, outra hora a gente vai estar mais conservador, entendeu?
Uhum, Sempre vai ter esse movimento, né? Igual a nossa psique, né? Progressão e regressão uhum, o tempo todo, né? E a gente precisa disso, de certa forma, né? Para não ficar uhum. unilateralizado. Não que a gente precise de totalitarismos, viu, gente? Talvez sim, mas aí é o self que tem que dizer, não é o Léo. O Léo é só um ego que, se for falar e afirmar isso, ele vai estar falando groselha, tá, gente? Só para avisar. O... Isso é muito interessante, né? Pô, eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci. Agora eu Ó, esqueci. cara, enquanto você tenta lembrar, eu tava lembrando aqui outro dia não, uma coisa que faz tempo, lá, bem lá atrás, eu tava conversando com o Valdemar, e ele falava assim, poxa, cara, a gente precisa acreditar que o movimento que está acontecendo em 2018, com a eleição e tal, que estava sendo evidenciada aquela polarização que estava muito grande, ele estava falando assim, a gente precisa pensar o que está vindo junto com tudo isso? O que Uhum, está sendo revelado junto com isso? Quais são as possibilidades que vão se apresentar através desse novo momento que a gente está vivenciando? Porque alguma coisa tem que acontecer. E eu acho que uma das coisas que aconteceu, indo aí no que você está falando, desse estereotipo, esse brasileiro estereotipado, assim, de bondoso, carinhoso, de fato, a gente gosta de um abraço, a gente gosta de uma proximidade, mas eu acho que tem uma coisa que ficou clara, assim, para várias coisas. A gente fala assim, não, no Brasil não tem preconceito. Cara, eu acho que agora tá tão evidente assim que tem um preconceito tão grande em todas as classes sociais, assim, mas principalmente naqueles que são menos beneficiados, tal, o quanto isso está sendo revelado. Acho que, por um lado, exatamente. essas coisas foram evidenciadas. Né? Que é justamente o que você está comentando também, poxa, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está na direita, outra hora a gente está na esquerda, e não no sentido político da coisa, mas no sentido de desenvolvimento da coisa, Perfeito. né? É isso mesmo. É Então, isso mesmo. porque se a gente pensar, cara, eu lembro assim do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, o meu entorno, falando assim, porque você tem que trabalhar e você tem que ser feliz com o seu trabalho e tal. E antes disso, a única coisa que tinha era assim, ó, você tem que trabalhar. É isso, você tem que ganhar dinheiro, comprar uma casa. Depois falava assim, ó, você tem que ser feliz com o que você faz. E aí agora a gente está vendo o pessoal que está tentando ser feliz, mas que não quer trabalhar, né? Então, né? Porque tem uma coisa assim, né? É uma coisa meio distorcida, né? Então, mas eu estou falando isso aqui para a gente vai percebendo qual é o movimento que vai acontecendo no inconsciente, que também tem as questões que são compensações do espírito da época de um outro tempo. Exatamente. E é isso que eu trago no livro, mostrando que é uma grande compensação. Se você for ver na Idade Média, a gente tem um momento de muita reclusão do corpo, né? Muito apagamento do corpo, e aí a gente tem, por exemplo, as danças, né? Que acontecem. Se a gente for ver qual que é o deus que está atrás de São Vitor, né? Que foi a maldição de São Vitor, a gente vai ver que é Pan, que é um deus que nasce Uhum, dançando, e que tem tudo a ver com a uhum, síndrome de pânico, né? Entre é outras, verdade. como freiras miando para a lua, nos conventos, né? Então, assim, tinha todo um paganismo ali, todo um feminino eclodindo de uma forma surtada, né? Em surtos, Uhum, né? Porque não saía nos rituais da época da Idade Média, né? E hoje, não sei se é um feminino, não sei o que, que é exatamente, porque eu não me aprofundei, mas se você pega a escola em Recife, né? Que aconteceu aquele surto de ansiedade, em que um monte de criança caiu, né, desmaiada, teve falta de ar e tudo mais, você vai ver que ali teve um surto coletivo, um contágio psíquico, que eu também já trago outros exemplos no livro nesse sentido. uhum, Então, o que você está falando é muito importante no sentido de nós, apesar da gente hoje estar pautado nessa ideia individualista, né,
achar que eu sou eu, você é você e se eu quiser eu não quero, não preciso, eu posso te excluir, né? Isso é uma ilusão, gente. Uhum, O, Se a gente for olhando, né, para a teoria junguiana, se a gente for lá no fundo, nas raízes da humanidade, a gente vai ver que nós estamos nem só interconectados, mas nós somos um só. Nós somos um organismo só. O inconsciente coletivo, ele não é vários inconscientes coletivos em cada um de nós. Ele é um uhum, inconsciente coletivo, em que nós estamos perfeito. imersos. Por isso que o Hillman fala, eu não sei se eu estou na psique ou se a psique está em mim. Uhum, Né? Para quê? Para tirar, né, puxar nosso tapete no sentido de, você acha que o eu é grande coisa? Não, não é grande coisa, não. Você está imerso nesse mar, né? Nessa homeostase que é contínua, nesse uno, né? E lá na pontinha do iceberg tem o eu. Que aí esse eu lá na pontinha desse iceberg fala, não, eu sou diferente desse outro aí, não tem nada a ver, não. Né? Mas não. Quando o movimento é coletivo, do jeito que você está falando, né? Ele vai pegar todo mundo. Ele vai chegar em todo uhum, mundo. Às vezes chega em tsunami, às vezes chega em marolinha, mas chega, né? Uma coisa que me perguntam muito, fala, e como não se contagiar, né? E eu falo direto, eu falo, não dá para não se contagiar. É impossível. Na hora que já chegou, né? Você já está uhum. sentindo, você já tá te atravessando essa imagem, né, do inconsciente, seja do complexo, seja do arquétipo. O que eu tenho que fazer é tomar Sim, consciência, né? exato, exatamente. E isso era uma das perguntas que tinham colocado aqui. E é natural, né? Porque quando a gente fala de contágio psíquico, a primeira coisa que alguém. Quando alguém fala assim, ó, eu tô com dor de cabeça, qual é a primeira coisa que você vai falar assim? Ah, toma aqui um remédio aqui que passa, eu tenho um remédio aqui. Né? Então, quando a gente vai falar de contágio psíquico, a primeira coisa que vão perguntar é assim, tá bom, né? E como é que faz para não ser contagiado? Né? Exatamente. Essa é a grande pergunta. Vou colocar uma pergunta aqui para Bota aí, bota aí. que foram colocando aqui. É, e que tem coisas bem interessantes, ó. Aparece na tela para você também? Não. Será Ou que eu só tenho que aparece para clicar mim? aqui? Não, não consegui clicar, não. Ó, tá falando o seguinte, ó. Quando já estamos inseridos em uma epidemia mental, qual é o movimento para. Deixa eu resgatar aqui, peraí. Ah, aqui, ó. Quando estamos inseridos em uma epidemia mental, qual é o movimento para a saída? Temos, que é Maravilha. exatamente isso que você estava falando, assim, que é a pergunta que fazem sempre, né? O que que a gente faz, né, cara? Você sabe que hoje eu tô com a imagem, até falei para clientes, parece que os complexos, né, eles são, sabe aquele cachorro que a gente vai levar para passear, mas ele que te leva para passear? Que ele te puxa tanto que você acha que você tá com a guia, mas você vai para onde ele quer, né? E você Uhum, para quando ele quiser parar também. É meio que isso, né, uhum, assim, só que imagina, é um cachorro que vai puxando a humanidade toda, um grupo todo, uma sociedade toda, uma cidade toda, uma uhum. família, né? Se a gente for pensar no contágio Principalmente, né? de depressão, de suicídio, família também é dentro, né? Quem tem muito vínculo é potencializado. A gente pode falar isso depois. Mas a única forma da gente não se contagiar não tem como, né? Mas a única forma da gente evitar a reação do contágio, ou seja, eu começar a agir de acordo com o padrão contagiante, digamos assim, né? É a consciência. É falar não. Uhum, É o que o Jung chama de abreação, né? uhum, Eu pego a reação e seguro ela, não reprimo, mas eu deixo ela atravessar e coloco em algum outro lugar, eu faço outra coisa. Eu tenho consciência de fazer diferente. Uma coisa que, uhum, às vezes eu fui até criticado já por isso, mas
Eu falo assim, quando o Bolsonaro está, por exemplo, fazendo um discurso de ódio contra homoafetivos, você se contagia. Você sente raiva dele. Uhum. Você sabe de onde que vem essa raiva, gente? Do próprio Bolsonaro. Você está sentindo a mesma raiva que ele, só que você projeta em outro lugar. Ele projeta nos homoafetivos, você projeta nele. Porque você Uhum. tem consciência de que o problema não são os homoafetivos, por exemplo. O problema é um Sim. discurso preconceituoso, um discurso discriminatório, né? Então, a gente devolve para ele o que ele está exalando, né? Mas tem gente que compra, tem gente que vai se contagiar por essa raiva e vai projetar nos homoafetivos, né? Por que que a fake news, por exemplo, né, ela é um grande problema? Porque o que está escrito, todo mundo sabe que é mentira. Se Uhum. bobear, até quem lê e acredita sabe que é uma mentira, né, em dados, em fatos, mas acredita no movimento que tem ali, né? No movimento ante um candidato, ante outro candidato, Uhum. e por aí vai, né? Assim, esse é o Sim. grande problema. Eu já escutei, por exemplo, pessoas falando: ah, eu sei que é mentira, mas isso ajuda a não eleger, sei lá, né, o Haddad na época. Né? É impressionante isso, né? É impressionante. Do que a gente está falando aqui, né? O que é realidade, então, hoje? O que eu trago no É, meu livro é que realidade é um delírio coletivo, né? Depois não, eu não é falo à um toa pouquinho que. sobre isso. Não é à toa que o Jung brinca, né? Que ele tá fazendo a brincadeira lá, né? Eu vou tirar o fone porque não tá. O Jung brinca lá. Não é. Estamos escutando? Tô escutando. Você tá me escutando? Não é à toa que ele brinca o seguinte, né? Quem é que. Eu tô aqui sentado na pedra. Quem está sentado na pedra? Sou eu que estou imaginando que estou sentado na pedra? Ou é a pedra que está me imaginando sentado nela, né? Maravilha, né? Porque. É. E aí a gente pega quem provoca muito a gente dessa forma é o. Caraca, fugiu o nome dele agora, meu. Professor lá do IGEP, lá, o psiquiatra, pô. Ajax. O Ajax. Ajax, isso. O Ajax vira e mexe, ele faz umas perguntas assim que você fica ali, pô, cara, meu, mas eu tô aqui falando que eu não tô doente, mas eu não tô mesmo? Ou eu tô imaginando que eu não tô doente, né? Então, assim, quem é que tá imaginando o que em mim, né? É a doença que Exatamente. tá me imaginando ou sou eu que tô doente de fato, né? E é interessante que você estava falando, assim, cara, a respeito de eu não vou deixar de me contagiar. Que esse é um ponto super interessante dentro do nosso trabalho, porque assim, não tem como você evitar esse tipo de coisa. Mas por que que a gente, e Jung coloca isso também, por que que a gente precisa ir para a nossa análise, por que que a gente precisa ir para esse processo didático, e não só didático, mas justamente para isso, para a gente perceber que acontece, que você sente, que as coisas vão acontecer, mas que não necessariamente eu vou reagir a elas. Né? Eu estou reagindo já, na verdade, né? Quando eu estou sentindo, quando eu percebi que eu estou lá com o outro fala uma coisa que aquilo me toca profundamente, eu já estou reagindo. O problema é quando eu não tenho a percepção. Quando eu não tenho essa percepção, que eu sinto a raiva, por exemplo, do cidadão falando alguma besteira que ele adora falar, né? Então, Exatamente. assim, se eu não tenho essa percepção de que quando eu estou ali colocando essa raiva para fora, ela é tão semelhante àquilo que ele está fazendo, eu estou contagiado. Né? Então, não é não sentir, não é não achar que você nunca vai ter uma reação similar, parecida. Não se trata disso, né? Mas se trata de ter um conhecimento mínimo de você mesmo
para que você possa falar assim, isso existe em mim. E o Jung fala que Isso. isso é aliviante, né? Quando eu descubro que o mal está em mim, né? Eu não fico mais revoltado com o mal do mundo, né? Porque eu percebo que eu tenho que resolver o meu mal primeiro. E se eu não resolver o meu mal primeiro e não, talvez, dar o exemplo para os meus próximos, para os meus vizinhos, né? O que eu estou fazendo, né? Uhum, Porque aí eu não estou reconhecendo o meu mal e eu vou acabar repetindo esse padrão do mal na sociedade. uhum. É impressionante isso, né? Impressionante. Não tem como você falar que não, que não acontece, né? Assim, eu ainda fico meio de queixo caído quando alguém fala que isso é imaginação. Porque justamente é a imaginação, né? Que, que tá Que tá em correndo tudo. solto ali, né, cara? Exatamente. Exatamente, né? O, essa coisa da imaginação, né? Ela é o que vai fundar, de certa forma, o que é imaginação, né? A gente pode pensar que são imagens que não importa se são concretas ou não, elas afetam, né? Se afeta, para a teoria junguiana é real. Existe. Existe, né? Então, assim, pode ser que uma pessoa lá no horóscopo escreveu, um publicitário, né, que não entende nada de astrologia, escreveu para as pessoas de Gêmeos hoje: não saiam de casa. Pode não ter nada a ver com a astrologia, que é a ciência da astrologia em si, né? O estudo da astrologia, mas foi um publicitário que escreveu nesse sentido. Até porque a astrologia não falaria isso, né? É, tem gente que vai acreditar e não vai sair de casa, né? Tem gente que Exato. e olhando hoje, assim, eu estava lendo a natureza da psique hoje, estava falando de vida após a morte. O Jung fala, não dá para Uhum, afirmar se tem vida após a uhum, morte ou não, né? uhum, É uma imaginação. Isso não uhum, quer dizer que ela é menos importante, não, né? Ela é tão importante e afeta tanto, que se você for ver, em 2001, tinha gente se atirando no World Trade Center, né? Pegando avião e atirando, se atirando no World Trade Center, achando que lá ia encontrar as virgens, ia encontrar os ouros, né? Porque aquilo era uma crença, né? Então, o que que a gente está falando aqui? O que que está no fundo disso tudo? É um humus da fantasia, é o humus da imagem, é o humus da imaginação. Gente, para vocês terem uma noção, o meu áudio está muito longe, desculpa. Será que melhora assim? Para vocês terem uma noção, o Edgar Morin, né, ele fala em um dos livros dele, se eu não me engano, O Enigma do Homem, que não existe nenhum aparato no nosso cérebro, nada no nosso cérebro que defina o que é real e o que é imaginário. Você sabe por perfeito. quê? Porque realidade é imaginária. Se eu e o Daniel estivermos numa mesma sala e só eu ver um duende verde passando, e eu falo para ele que eu vi um duende verde, ele vai falar: você tá maluco, você tá pirando, tá delirando. Agora, se os dois virem esse duende verde, aí a gente vai falar o quê? Putz, foi real, Uhum, né? Se 10 pessoas, 100 pessoas conseguirem ver esse duende verde, ou conseguirem ver qualquer outra coisa, acharem que uhum, uma fake news é verdade, vai ter crença nisso. uhum, Vão falar que é verdade. Vão criar uma onda, né? Não porque um para o outro tem uma influência, claro que tem, mas é porque levanta, né? Alguma coisa uhum. levanta ali, que são as imagens do inconsciente, né? Essa onda, né? Ó, pelo menos a Mayara falou que tá bom o meu som, então beleza. E, e isso é importante a gente entender, né? O que você estava falando do nosso trabalho é a mesma coisa. Só saindo um pouco do coletivo e indo mais para o pessoal, na análise, por exemplo, quando um cliente escolhe um analista, a gente já está falando de contágio. Alguma coisa foi contaminada ali. Quando o Uhum. analista aceita analisar, né, ele entra em processo, ele marca a terapia com o cliente, ali já foi contaminado algo nele também. Alguma coisa já foi imbricada, né?
E aí, Sim. para a gente descobrir o que, que um colocou no outro, né, o que a gente chama de cotransferência, a gente tem que ir para análise. A gente tem que ser honesto um com o outro. A gente tem que entrar na intimidade. A gente tem que seguir por um processo de autoconhecimento e de conhecimento do outro, né, de confronto, Uhum. né? Uhum. Mas antes disso tudo, algo já foi contaminado. Na verdade, né, Dani, aqui já está acontecendo um contágio. A Claro. gente está aqui no campo consciente, né? As pessoas estão perguntando, tem gente mandando coraçãozinho, eu tô vendo pouco coraçãozinho, gente. Quero ver mais coraçãozinho aqui. Pode mandar mais coraçãozinho aí que eu tô vendo. E, mas por baixo disso, não sei se é por baixo, mas inconscientemente, né? Que a gente não está falando de um subconsciente que seria embaixo, a gente está falando de um inconsciente, algo está acontecendo, algum movimento está acontecendo, né? E isso é importante a gente ressaltar, né? Porque o Uhum. contágio, ele não só acontece em determinado momento, ele acontece o tempo todo, né? Tem alguns contágios que são ótimos para a realidade que a gente vive hoje, para o status Claro. quo, né? Que seria a moda, né? É, entre milhões de outros, músicas e por aí vai, né? Agora, tem outros que são muito discrepantes, como aconteceu lá em Recife, lá naquela escola e tudo mais. Uhum. Mais alguma pergunta? Tem. Vamos pegar aqui, ó. É, Aquilo que contagia tem relação direta com os nossos complexos ou se dá mais pelo inconsciente coletivo que nos une? Boa essa pergunta, né? É uma ótima pergunta, né? Porque se a gente for olhar, né, o que é o inconsciente? A gente só tem uma ideia de que é inconsciente, a gente tem uma ideia de que a gente divide alguma coisa ali e fala, ó, uma coisa é pessoal, outra coisa é coletiva. Na minha opinião, né, assim, a gente tem que entender uma coisa importante. Todo complexo, né, tem gente que fala que lá no centro, no miolo do complexo, tem gente que fala que é enraizado, né, o complexo é enraizado, mas não importa a imagem que vocês fizerem. O complexo ele está diretamente linkado, ele tem uma influência grande do arquétipo, né? Uhum. Então, assim, não tem. Quando a gente fala de arquétipo da grande mãe, né, o arquétipo da mãe, a gente está também falando do complexo da grande mãe, o complexo da mãe, né, que é a forma pessoal que eu vivo esse arquétipo, né? Uhum. O arquétipo é a estrutura, né? O complexo é a associação que eu faço dessa estrutura, de certa forma, é a composição, né, de certa forma, a partir dessa estrutura, moldada nessa estrutura. Então, quando a gente está falando de contágio, a gente está falando dos dois, né? Evidentemente, tem uns que são mais avassaladores, né? Se você pega Uhum. realmente o caso do nazismo, né? Quando o Jung fala do Wotan dominando, possuindo a Alemanha nazista, o que a gente está falando? A gente está falando de uma imagem arquetípica, né? Como Uhum. que cada um vivenciou isso, não sei, mas que foi contagiado, foi, né? E esse é o grande lance, né? Então, assim, é como se fosse uma flecha que pega os dois, assim, e chega na gente, de certa Uhum. forma, né? E, e aí, quando a gente fala de uma imagem arquetípica, né, possuindo uma sociedade, por exemplo, a gente pode falar de, eu coloco no livro, né, eu diferencio e falo, isso a gente pode diagnosticar, talvez, de possessão coletiva, porque é muito Uhum. avassalador, né? É muito avassalador. Agora, Uhum. a gente contagia de alegria, a gente contagia de tristeza, tem gente que se contagia e contamina os outros também por choro, soluço, bocejo, entre bilhões de outras coisas, né? Sim. Mas Sim. sim, eu acredito que a relação seja diretamente, até porque seria uma questão teórica na qual a gente nunca vai chegar e nunca vai ter uma resposta 100%, né? Uhum. Sim. Deixa eu pegar outra aqui. Pode ser? Manda bala. Ah, aqui, ó. E sobre os sonhos, o qual eles
quão eles influenciam no nosso processo. Os sonhos, Ah, Dani? dos sonhos, falando sobre os sonhos. Eu não sei se ela continuou. Eu vou ler uma outra pergunta que é da mesma pessoa, tá? Só ver se a gente Tá, linka aqui. Eu estou indo para o terceiro ano com a psicanálise e eu mudei completamente a qualidade da minha vida. O profissional que me acompanha diz que terá um fim. Vocês poderiam falar sobre isso, por favor? Vamos falar do sonho aqui, porque eu acho que a outra pergunta, depois a gente vê se a gente entra nela aqui para a gente entender melhor. fechou. Né? Mas assim, eu tô falando do sonho, a princípio é o sonho aqui. Né? E sobre os sonhos, o qual eles influenciam o nosso processo? Será que um sonho pode ser um conteúdo de um contágio? Pode, pode sim. Tem um livro chamado Sonhos do Terceiro Reich, Hum, que fala, né, sobre como que os alemães estavam sonhando, quais eram os sonhos que eles estavam tendo na época do Terceiro Reich, né? E uhum, o próprio Jung, né, ele contam, né, que o Jung ele sonhou muitas vezes com mares de rios foi ótimo, mas mares vermelhos na tonalidade sim. vermelha, descendo as montanhas da Alemanha, da Suíça, dos nórdicos, né? E quando estoura, né, a Segunda Guerra, quando o nazismo é, ele eclode, né? Dizem que ele vai para a banca, ele pega o jornal, ele lê que a coisa estourou e ele fala, ele começa a comemorar, né? Ah, ele estava Não certo, tô eu não sou louco, né? Não. maluco. Não que ele seja nazista, viu, gente? Teve muita confusão aí esses últimos meses, mas é porque ele estava comemorando que a intuição dele, os sonhos dele estavam sendo avassaladores, né? E esse livro, Os Sonhos de Terceiro Reich, também traz muito isso. Eu trago isso nesse livro, no meu livro do Contágio Psíquico, né? Eu não sei, mas eu tive relatos muito fortes de quando o Bolsonaro ganhou, e eu tive sonhos muito assim também, de ver as cidades destroçadas, de ver as cidades cheias de escombros, sabe? Devastadas mesmo, sabe? E Hum. não sei se você teve isso, Dani, você recebeu isso no seu consultório, mas no meu eu recebi bastante, algumas semanas, assim, alguns meses, teve sonhos de muita devastação, assim. E hoje a gente está vendo que esses sonhos são, sim, né, de certa forma, premonitórios, né? O Jung ele traz essa ideia de sonho premonitório, né? Uhum. Ele não deixa para trás isso, né? Cara, se eu pegar meu, minhas anotações para fazer um levantamento dos sonhos que estavam acontecendo, até um pouco antes, porque tenho muito hábito de anotar, com certeza vai aparecer muito caos, vai aparecer coisas assim similares, né? Assim, evidentemente que a gente vai conseguir ter uma percepção do que está ali acontecendo no coletivo, porque, como a gente já falou, que a gente está inserido nesse coletivo, esse coletivo está aqui em nós, né? Uhum. Acontece que, assim, hoje, a Má fala muito isso. É hoje que a gente pode olhar para trás e falar assim, ah, tá bom, aquele sonho de fato estava apontando essa direção. Né? Às vezes a gente o Jung também fala, né, assim, a gente só pode ter essa comprovação depois que o fato aconteceu. Exatamente. Antes, antes a gente tem uma intuição, mas ainda assim a intuição só se comprova quando o fato acontece. Né? Do mesmo Exatamente. jeito que você estava falando do seu artigo no começo, né? É, é isso mesmo, né? Não tem jeito. Agora, no processo, né, que ela fala, até os seus sonhos, mesmo que todos os sonhos são pessoais e coletivos, né? A gente pode entender assim. E todos eles têm todas as funções do sonho. A incapacidade, né, é do ego, de analisar e de ampliar isso. Mas Uhum, isso significa, né, que todo sonho ele é muito importante para o processo, né? uhum, Porque é por lá que os complexos aparecem, né, também, né? O sonho ele é uma forma, né, de aparecer muito mais
homeostática, não sei nem se existe essa palavra, mas muito mais, que traz muito mais harmonia do que uma possessão coletiva. Por que que a Uhum. possessão coletiva acontece? Porque a gente não escutou os sonhos, porque já vem sincronicidades, porque já foi para o corpo, né? E aí vem um surto coletivo, né? Sim. É exatamente isso, assim. A gente tem que olhar para os sonhos. A gente tem que começar a anotar os sonhos como você faz, Dani. E como os junguianos Uhum. normalmente fazem, né? Sim, não, sem dúvida. Ah, E, ó, a e a Lari. outra pergunta, hein? E aí, a análise Ah, acaba? vamos. Vou até colocar aqui, vamos lá. Eu vou ler de novo. Eu só ia falar aqui, né, que a Larissa estava escrevendo aqui, ó, antes da pandemia, sonhei com muitos idosos caminhando e caindo do precipício, mas eles eram salvos por um griffin, não lembro se é assim que se escreve. Griffin é um grifo, né? Isso aí. Uhum. Grifo. Tem sonhos de toda forma, assim, né? Mas vão aparecendo sinais, né? Que vão evidenciando determinadas coisas para nós. A pergunta é assim, ó, Léo. Eu estou indo para o terceiro ano com a psicanálise. Eu mudei completamente a qualidade da minha vida. O profissional que me acompanha diz que terá um fim. Vocês podem falar mais sobre isso, por favor? E que Agora, fim será que ela... é isso que eu tava pensando. É o fim da qualidade, é o fim da psicanálise, é o fim dos dois, né? E provavelmente é tudo, né? Até da vida, viu, gente? Desculpa dar spoiler aí, mas até da vida. É, se pensar que esse ciclo de, sei lá, de renovação da vida, tal, de mudança da vida, provavelmente tenha um fim e começa outro, né? É, como você está falando, a gente tem um ciclo. Será que. Se você tiver aí na live, já fala aí de que ciclo que você está falando, de que fim que é que você está falando. Porque. Até a live vai ter um fim daqui a pouco, viu, gente? Só pra avisar. É, E é bom, né? E o fim não é uma coisa ruim, né? Mesmo que seja da psicanálise, mesmo que seja do período considerado bom, com qualidade, né? Porque uhum, se não tiver fim, não tem recomeço, né? Se não tiver morte, não tem renascimento, né? A vida, ela, aqui a Virgínia está falando, é um círculo, né? Um ciclo, né? é, como acho que quem usa esse termo é o Edgar, é circambulatório, Isso mesmo. né? Você vai numa espiral, onde você vai cada vez se aproximando um pouco mais desse fim, seja lá qual fim for. Mas eu acho que esse fim a gente não alcança aqui nessa vida, né? Pelo menos só uma ou duas, três pessoas, alguns avatares aí, talvez conseguiram. Mas seja lá onde é que eles chegaram. Em algum lugar eles chegaram, com certeza. Né? Do ponto de vista psicológico, né? É. Evidentemente, a gente está falando do ponto de vista psicológico. Mas talvez o que ele esteja falando é o fim da análise, né? Uma hora, eu não sei se é freudiano, né? Parece que ela falou psicanálise. Uma Uhum, hora talvez se esgote alguma coisa lá, né? O Freud tem uma ideia, me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não estou sonhando, né? Tem uma ideia de esgotamento do inconsciente até, talvez eu comece a reprimir de novo, alguma coisa assim. Mas para o uhum, Jung não tem, né? Para o Jung a gente vai dando, aprofundando, 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 e aí quando a gente estiver lá nos 90 anos aprofundando, a gente vai perceber que a gente ainda está na borda, né? Pelo menos a Nise uhum. da Silveira fala isso, né? A Nise fala exatamente isso, né? Assim, eu sou uma estudiosa do inconsciente, apesar de ter ficado o tempo todo na borda, né? E quem será que vai mais lá no fundo, né? Essa é a questão, né? Devem ter sido os poucos mesmo. O problema não é ir no fundo, né? O problema é o que fazer com aquilo que você viu lá no fundo. Essa é a E grande questão. rejeitar, né? E rejeitar o que eu vi ali no fundo, né? Assim, ou só ficar na praia,
Essa, isso é pior, né? Assim, se você for ver, para mim só existe essa praia, só existe essa onda aqui, né? Aí ferrou, Uhum, né? A uhum. Tamires, acho que é a Tamires, né? Que mandou essa resposta, não? Pergunta, na verdade. Aqui, ó. Fim do processo da análise. Talvez o fim seria descobrir se o que eu desejo é o que eu desejo mesmo. Bom, isso é o que a gente está sempre tentando descobrir, se é eu que desejo, ou se é alguém em mim que deseja, ou se são outros que desejam e eu que estou aqui contagiado por esse desejo dos outros, né? Porque é disso que se trata, né? O quanto é que aquilo que eu estou querendo da minha vida é porque o outro quer também, ou porque um coletivo quer também. Né? Eu acho que esse é um movimento de Maravilhoso. massa, assim. Exatamente como. Eu acho que tem os movimentos do Instagram, os influenciadores do Instagram. Apesar de a gente. A gente já brincou aqui, estava conversando com o Rafa outro dia, né? Porque falando lá daquela polêmica tal, que ficou aí nesses 2 meses, né? O quanto será que a gente não queria ser igual o cara que movimentou um monte de gente? Mas enfim. O que eu ia. Não, só para não estender o assunto. O que eu ia falar é assim, né? O quanto que às vezes a gente de fato não está sendo contagiado pelo aquilo que o outro está mostrando de legal, de gostoso, de bonito, enfim. E o quanto não tem um monte de gente querendo a mesma coisa. Mas, e aí é que cabe a pergunta, mas será que o que eu quero é genuíno? Ou eu estou querendo porque um monte de gente quer, Maravilha. né? Então, A entra no Virgínia mesmo, falou aqui, entra nesse campo, né, Léo? a Virgínia falou que é importante é vigiar o inconsciente e trazê-lo sob controle. Não dá para controlar o inconsciente, viu? Só para avisar. Se a gente quiser controlar o inconsciente, a gente vai acabar caindo numa dissociação. A gente tem que virar amigo dos nossos demônios, de certa forma. Por isso que a gente tem que virar amigo desse contágio também, né? Do que vem do contágio. E o que você está falando, Dani, é importantíssimo, né? Que eu acho que a gente também não pode deixar de falar aqui nessa live. Existe uma coisa que o Jung chama de massa, de consciência coletiva, tá? Que não é a consciência. Não é a consciência, não é o indivíduo que está no seu processo de individuação, digamos assim. A Uhum, massa, para o Jung, gente, não é um conglomerado de pessoas. Também não. A massa, a consciência coletiva para o Jung, é um estado mental que está muito ligado ao que ele entende, que ele pega lá do Levi Bru, na verdade, Levi Bru, que é o fenômeno da participação mística. É um uhum, estado de rebaixamento de consciência. Isso é importante a gente falar. Porque esse estado de rebaixamento de consciência, né, ou seja, dessa consciência coletiva rebaixada, dessa massa, né, ela, ela funciona cada vez mais coagulada. Ela funciona cada vez mais como um organismo só, né? O que vai me diferenciar dela? A consciência. Eu faço parte dela, mas a consciência vai me uhum, fazer dar um passo para trás, vai fazer não fazer o que todo mundo está fazendo, ir nessa onda e por aí vai. Mas se eu estou, né, nessa interligação, igual a Débora está falando aqui, né, da massa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou acabar desejando o desejo que foi a que apareceu, né? Que às vezes é uhum, desejo do outro, mas o desejo do outro já é o desejo de uma máquina capitalista, de uma máquina neoliberal, de uma herança protestante, né? Se a gente for pegar a ética protestante, o espírito do capitalismo do Max Weber, a gente vai uhum, ver que está tudo engendrado ali, assim, né? Então, assim, de uma meritocracia, de um embranquecimento da população, todos esses padrões que a gente chama, né, que a gente vê como preconceito hoje, mas que foram padrões, né, do patriarcado, entre bilhões de outros, a gente está falando de uma massa.
Ah, mas o Uhum. cara é mestre, doutor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tem preconceito porque ele está na massa. Ele pode ser inteligente, mas não tem consciência, né? Então, Sim. quando a gente está falando disso, a gente está falando que a maior parte hoje do ser humano está inserida nessa massa. A Virgínia está falando ego. Ego para a psicologia junguiana, Virgínia, não é o ego do egoísta, digamos assim. Ego é o eu, tá? E o eu ele tem um Ó. papel fundamental na hora de tomar consciência. Ele é o mediador, né? Ele é o que Uhum. vai refletir, vai se debruçar sobre esses conteúdos que estão vindo, né? Seja da moda, seja do consumismo, seja de um patriarcado, seja de uma discriminação, seja de uma política unilateral, totalizante, seja de um surto de dança, o que for, né? Ele vai ser o agente que vai se debruçar e falar, peraí, né? Isso aqui está me mobilizando de alguma forma. O que eu faço com isso, né? Isso é o ego, né? Agora, quando ele não se debruça, quando ele não está mais ali no sentido de refletir sobre isso, ele leva a onda e vai com a onda. Aí os Uhum. padrões, né, que estão estipulados, as dominâncias, o discurso, né, que dominante nessa época não, nesse momento, nesse contexto, ele vai e nem vai se perguntar por que ele está fazendo isso. Porque a Uhum. massa, só para terminar, né, nesse sentido, ela é confortável. Ela não traz dúvidas para você. Ela tira do eu a responsabilidade, ela tira do eu o, a capacidade de reflexão e, portanto, a culpa, né? Sim. Quem está no movimento de massa, quem está nesse estágio mental de massa, não tem culpa, não sente culpa. Quem sente culpa é quem tem consciência. Vai ver se essa galera que discrimina, que tem preconceito, que acredita que é a nata da sociedade, está preocupado com o morador de rua nesse frio que fez aqui em São Paulo nessas últimas semanas. Quem está preocupado é quem tem consciência. E às vezes, né, ainda não se mobiliza, não toma atitudes para ajudar esse povo. Mas pelo Uhum. menos um pouco de consciência tem já. Porque sabe que de alguma forma a culpa é coletiva nesse sentido, Claro. né? Claro. Eu tenho que assumir um pouco para mim, né? Somos coparticipantes de tudo, né? Não tem jeito. É. A Keiko estava escrevendo aqui, que eu acabei pegando aqui nos comentários, ela fala assim o seguinte, né? Quando a gente se sente bem perto de algumas pessoas e de outras nem tanto, tem algo aí de contágio? E aí? Acredito que tenha, né? Se a No gente for. mínimo, contágio da inveja, vai. Pode ser, não pode ser, com certeza. Mas se aquela coisa do santo não bate, né? Pode ser que Uhum. ali tem uma cotransferência, né? Uma projeção. O que foi que aconteceu? Quais imagens me contaminaram nessa hora que eu tô vendo essa pessoa desse jeito, Uhum. né? Uhum. É, porque a gente precisa, né, lembrar daquela imagem aqui. A gente está aqui nessa relação, eu, né? Ego, ego. Mas aqui, né, só as boas almas e puras conseguem enxergar. Aqui tem uma relação acontecendo. Essa relação, ela não consciente, é uma relação do inconsciente, do meu inconsciente com o inconsciente do outro. Então, assim, algo em você sente algo em relação ao outro, que o outro talvez sinta em relação a você, né? Então, a gente pode chamar de complexo, a gente pode chamar de um monte de coisa. A gente pode ficar Exatamente. com um fenômeno, né? Então, tem uma coisa que responde aqui, na pergunta dela mesmo, tem algo aí? Tem algo aí. O que é, Aí já a era. gente vai, a gente vai dando esses nomes, né?
para conseguir explicar um pouco, para a gente conseguir tentar tomar consciência, porque quando a gente está dando o nome para essas coisas, é para a gente tentar operacionalizar a nossa tomada de consciência, né? Exatamente. Aqui a Fernanda colocou, ó, algo em mim comunica-se com algo no outro, e é exatamente isso. Eu não uso a palavra contágio à toa, viu, Fernanda? Até explico isso no meu livro. O contágio, ele tem a mesma raiz de comunicação, né? Que é Uhum, o comunicatio lá, né? Nem sei se é isso direito, depois a gente vê aqui. Mas tem a ver com o comum, né? Comunicação uhum, é tornar comum. E às vezes, e a gente está ligado aqui na consciência, né? Tornar comum conscientemente, comunicação. O contágio é uhum, tornar comum inconscientemente. E uhum, aí, bacana. não está no controle da consciência, não está no controle do eu. O que foi contaminado nas duas pessoas, e que uma vai colocar na outra, né? Com a transferência, com as projeções, aí pode ser o maior amor do mundo, pode ser o pior inimigo do mundo, né? Pode ser grandes amigos, mas aí é caso a caso, não tem jeito, né? Uhum, é. Tem mais uma pergunta aqui, ó, Léo. Deixa eu ver se eu caço aqui. Ah, olha, para você diretamente, Léo. Você acredita que podemos manifestar o inconsciente através da arte ou só mesmo dos sonhos? E quem diz que a arte não é um sonho, né? Eu acho que o tempo todo, né? A gente tá. A arte é uma manifestação criativa, né? Exatamente. Começa, começa a partir daí. Então, assim como o sonho também é uma manifestação criativa do inconsciente, a arte, da onde a arte nasce? Exatamente, né? E O, a gente pode falar assim, quem executa a arte é esse eu que fala, e né? às vezes nem Mas, é o eu, né? exato, exato. Às vezes o eu só se entrega. Né? Ele vira uma testemunha, né? O Siddhartha Ribeiro, né, que é um neurocientista aqui do Brasil, gente boníssima, ele fala, né, ele mostra, né, pela neurociência que a gente está sonhando o tempo todo. Parte do Uhum, nosso cérebro está dormindo, está sonhando, né? uhum, Então, quem disse que isso aqui tudo não é um sonho, né? uhum. Quem disse que a arte também não é um sonhar? Quem disse que quando eu acho que eu estou sob o controle de alguma coisa, desenhando, pintando ou qualquer outra coisa, eu não estou, na verdade, sonhando sobre esse controle? Sim. Será que eu tenho controle per se, né? Por si mesmo? Ou eu estou tendo esse sonho do controle? Uhum. Aí falando, né? Aí vem uma outra pergunta assim: vocês entendem através do processo de análise da arte? Vou falar da forma que eu entendi aqui, tá? A gente tenta entender nesse processo de análise da arte o que a arte provoca, né? Então, o que que aquilo está sendo provocado, o que que aquilo está despertando em você, o que que aquilo está fazendo emergir junto com a imagem, junto com tudo que a imagem traz junto. Exatamente. Exatamente, né? Eu gosto disso porque duas coisas assim. Às vezes eu falo, vamos fazer uma expressão do que você está sentindo, aí a pessoa vai lá e começa, pega e joga fora. Começa, pega e joga fora. Começa, pega e joga fora e fala, não consegui. Aí você fala, não, você conseguiu. É que você não está considerando esse pega e joga fora como uma expressão. Uhum, Na verdade, tudo é válido nesse sentido, né? uhum, É, o que que tem por detrás desse começa tudo, pega e joga fora? Ah, tem um perfeccionismo? Quem que chegou uhum, aí?
Quem que chegou e falou que não tá bom? Quem que está considerando que você fez feio, torto? Quem que está considerando o que fez maravilhoso porque está simetricamente bem feito? A arte, Uhum. esse sonhar, né, do, no papel ou em qualquer outro suporte, ele está ligado também com quem em mim está fazendo. Quem vem julgar o que o eu está fazendo, ou o outro está fazendo em mim, né? E isso é muito legal, porque revela muita coisa, né? O Jung fala que quando ele começou a pedir, né, mandalas para os clientes faziam a mandala, chegavam e falavam, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade, né? E o Jung dava risada, né? Falava, ó, tá vendo? Será que foi só você? Às vezes não, né? É muito interessante, né? Ai, ai. Só para ficar mais claro, a pergunta era se vocês atendem, fazem terapia através da arte. Então, acho que a gente acabou respondendo. Ah, tá. É, de tabela. É, mas foi. Ai, ai. Muito bom. Léo, é, eu acho que a gente está chegando no horário. É um assunto que contagia a gente, né? Porque a gente poderia ficar um tempasso aqui falando a respeito disso, né? É uma coisa que não tem fim, porque a gente pode explorar muito, muito. Mas eu acho que talvez tem uma coisa aqui que a gente pode deixar como reflexão e refletir um pouco para a gente finalizar, é assim, eu posso ser contagiado, né? Mas eu acho que eu também posso contagiar, né? Eu posso ser um agente desse contágio, imagino, né? Podemos. Então, essa é uma reflexão, né? O quanto eu posso ser um agente desse contágio para algo bom. Vou dar um exemplo disso, tá? Um cliente fala assim: poxa, eu posso chorar? Aí eu falei assim: que bom, porque se você chorar, eu também posso chorar junto com você, né? Então, e aí a coisa se transforma ali, né? Porque é essa devolutiva que acaba contagiando. Então, eu acho que é isso que eu estou falando para vocês aqui, né? O quanto de repente a gente pode contagiar de uma outra forma. A gente sente aqui que eu estou sendo contagiado por essa raiva, mas sei lá, de repente eu posso contagiar com um sorriso, né? De repente eu posso Exatamente. contagiar O amor com também consciência. contagia, né? Uhum, uhum. O amor também contagia. Muito bom. Muito obrigado, viu, Dani? Vamos repetir mais vezes as lives aí, quando você quiser. E vamos que vamos. Vamos, Que o amor vamos, cara. contagia a todos, viu, gente? Então, poxa, eu acho que agora eu tinha falado com o Rafa, né? Falei assim, pô, Rafa, preciso fazer uma live com o pessoal e tal. Acho que agora sim dá pra gente começar a juntar, né? Falei assim, tá bom, então já dá pra gente fazer uma live a três aqui, ainda não tive essa experiência, Vamos, mas já vamos. fica aqui o convite aí pra acontecer, né? Só Antes, chamar. antes de só de finalizar, acho que tem um recadinho importante para nós lá do IGEP, né? Porque está aí quase chegando o congresso e eu sei que você trabalhou pra caramba, né? Então, o congresso acontece 6, 7, 8, né, Léo? 678, isso mesmo, de junho agora, a partir de R$ 90, viu, gente? Vocês podem conferir 27 palestras que estão excepcionais. A gente está falando de complexos culturais, ou seja, o que que nos mobiliza, quais são os padrões associativos da cultura e da sociedade que a gente entende como, é isso mesmo, é real, é isso que é a realidade. Mas será que é mesmo? Essa é uma grande dúvida que a gente coloca, um grande ponto de interrogação, para começar a sensibilizar, né, várias vertentes do contexto atual, contemporâneo. Né? Então, a gente está falando de indígenas, a gente está falando de, de racismo, a gente está falando de
pornografia. Tem uma palestra minha específica junto com o Rafael Rodrigues sobre pornografia. Você também está fazendo, Que né, legal. Dani? É Tô, sobre o que mesmo? tô. A gente está falando sobre ética, sobre análise do analista e tal. Então, né, a gente está fazendo essa reflexão nesse sentido. A gente está falando, tem apropriações do Oriente, entre bilhões de outros complexos culturais que a gente está vivendo na contemporaneidade. Basta acessar www.congressoigep.com.br que vocês vão encontrar o 7º Congresso Jungiano. E é isso, assim, né? Vou fazer mais o último merchan do meu livro, viu, gente? Comprem lá na Eleva, né? Tem um código elevacultural.com. aí de desconto, né? Tem código de 20% de desconto para você, que é Jung, desculpa, Jung, né? Jung 20. Só colocar lá. O código vai estar aparecendo lá também na página. E adquira meu livro por um preço mais barato hoje. E é isso, assim, né? Estamos aí. Precisando, eu estou por aqui. E vamos que vamos. É um prazer estar aqui, ter uma interlocução igual a sua, né? E seguimos, né? Com Foi. IGEP, com congresso, com palestra, com live, com amizade, com tudo, né? Foi muito legal, Léo. Quero agradecer, assim, obrigado pela disponibilidade, Eu que pelo agradeço. tempo aí, né? Porque começar segunda-feira, assim, logo já aqui nessa demanda aqui, eu acho que traz uma outra energia para a gente durante a semana aí. Então, Com muito certeza. obrigado pela sua disponibilidade e com certeza vão ter outros momentos aí também. Beleza, gente? Fechou. Um grande beijo Léo, para todo mundo aí, viu? E um grande abração e um beijão para você, Dani. Vamos que vamos. ó, só mais um detalhe, eu vou deixar disponível lá no YouTube também, depois eu coloco aqui durante a semana aqui. Beleza. Um abração para vocês, tchau, tchau, ótima semana, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.